Fala, líder da Jovep, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Eu quero poder neste momento compartilhar uma porção da palavra de Deus. Um tema que vai ajudar você, a juventude firmada na palavra de Deus. Dito isto, eu quero compartilhar 5 princípios fundamentais que a juventude firmada na palavra de Deus deve compreender. Para isso, precisamos, obviamente, fazer uso da palavra do Senhor. E eu quero pedir a você que faça uso da sua Bíblia no Salmo 119 e o verso 9, que nos diz: com que purificará o jovem o seu caminho, observando o conforme a tua palavra. O Salmo 119 declara a excelência da palavra de Deus. Especificamente, o verso 9 expõe à juventude moderna uma pergunta vital e uma resposta infalível. Como pode o jovem se manter puro, obedecendo a tua palavra? Dito isso, eu quero trazer neste momento 5 princípios fundamentais para que a juventude ela possa compreender justamente a importância da palavra de Deus. E o primeiro princípio que ela deve compreender é que a Bíblia é a palavra de Deus. Há quem diga que a Bíblia contém a palavra de Deus, que ela fechada, ela não é a Bíblia, não é a palavra, mas quando o homem abre e lê, ela faz um efeito. Não, a Bíblia fechada, aberta, o indivíduo lendo ou não, ela é a palavra de Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, o versículo 16 ao 17, o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, ele nos diz a seguinte palavra, e eu quero pedir a você que faça uso da Bíblia, que faça uso da palavra. Diz assim, 2 Timóteo, capítulo número 3, o versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. E para isso, a nossa juventude precisa ter muito cuidado com a relativização. É muito perigoso a relativização. Algumas coisas da Bíblia é bom, outras não. Umas eu descarto, outras eu tomo para si. Não, a Bíblia é um livro que deve ser alimentado-se através de você, por você, em toda a sua integralidade. Segundo, toda a Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis e Apocalipse e vice-versa, ela é a palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15 e o versículo 4, ele diz: tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, passando por todos os livros da Bíblia, ela é de fato a palavra de Deus. Terceiro ponto, a Bíblia atesta a si mesma. 2 Pedro, no capítulo 1 e o versículo 20 ao 21, vai dizer que a Bíblia ela é inspirada por Deus, que ela não foi produzida pela vontade humana de forma alguma, mas foi Deus que soprou a sua palavra aos homens, permitindo que os próprios homens pudessem guardar de si as suas peculiaridades. Perceba algo importante, que a Bíblia ela é interpretada pela própria Bíblia. Então isso a juventude precisa entender muito bem, compreender muito bem se ela está firmada na palavra. Principalmente pelos dias que nós estamos vivendo. Dias onde a sociedade, através de várias ideologias e filosofias que contrapõem o que diz as Escrituras, precisamos saber a quem nós estamos servindo e a quem nós estamos se baseando.
Dito isso, precisamos, neste quarto ponto, compreender que as nossas decisões, as decisões da juventude, devem ser baseadas na Bíblia. O Salmo 119, verso 105, nos diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tudo que você for realizar tem que ter por base a palavra de Deus. A palavra de Deus é a base do jovem cristão, deve ser a base do jovem cristão. Ou seja, as nossas decisões devem ser baseadas somente na Bíblia. O que eu vou fazer, para onde ir, tudo deve estar baseado na palavra de Deus. Por fim, temos o quinto princípio, que assim como os demais, é indispensável para um jovem ou para a juventude firmada na palavra, deve compreender. A Bíblia é um livro sobre Deus. A Bíblia, ela contém informações sobre ciência, sobre história, sobre biologia, sobre filosofia, mas a grande compreensão da Bíblia não é sobre esses segmentos, mas sim sobre Deus. E pelo tema central da Bíblia, João 3,16, nós compreendemos qual é o propósito da palavra de Deus. Você lembra muito bem disso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus, ela é fundamental para a juventude cristã. Nada podemos fazer, seja encontros, seja retiros, seja o que for, sem a palavra de Deus. A juventude, ela precisa estar firmada na palavra de Deus. Podemos até fazer retiros, podemos fazer encontros, congressos, divertimentos, mas se não tivermos por base a palavra de Deus e esses 5 princípios, a juventude não vai ter raiz. A juventude, ela vai ser como uma árvore sem raiz. E diante disso que foi exposto, eu quero concluir para compreendermos a importância de colocar em prática a palavra de Deus. Lembra do início do que eu disse? Como irá manter jovem puro o seu caminho? Obedecendo a palavra de Deus. Não há como o jovem permanecer firme, senão por meio da obediência à palavra de Deus. É de suma importância que você, líder, incentive a juventude não apenas a guardar a palavra no coração, mas também praticá-la. Isso é indispensável. Lembremos do que o próprio Jesus falou acerca da prática da palavra de Deus. Lá em Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 47, ele assemelha o homem que ouve e pratica a sua palavra com o indivíduo que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele cavou, estendeu ao fundo o alicerce, e quando veio a situação difícil, de calamidade, de aflição, permaneceu firme, porque estava firmado na rocha. E quem é a rocha? É Jesus. E a sua palavra é o quê? É eterna. A palavra do Senhor, o Senhor, é um só. Jesus Cristo é a palavra encarnada. A palavra é relevante. E aquele que ouve e não pratica? Eu vou assemelhar o quê? Líder. Aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante a alguém que edificou a sua casa na areia. Surgiu as mesmas situações que aquele que edificou sobre a rocha e houve ruína. Então, se a juventude, ela deve permanecer firme na palavra, antes de tudo, ela deve praticar a palavra. Você deve incentivá-los a praticar a palavra.
em todos os momentos, seja na escola, seja na faculdade, seja no dia a dia, em casa com a sua família, com os seus amigos, na repartição onde trabalha, seja onde for, é preciso praticar a palavra, pois aquele que pratica a palavra, ele atesta que é um discípulo de Cristo. Percebe como cada princípio desse está ligado justamente na prática? Se eu conheço a Bíblia, eu vou crer na Bíblia, eu vou praticar a Bíblia, eu vou viver a palavra de Deus. Não me importa o que os outros dizem, importa o que a Bíblia diz ao meu respeito. Então é isso que os jovens devem praticar. É desta forma que seguiremos vivendo o propósito eterno e construindo histórias. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus, líder, abençoe os seus jovens. E jamais se esqueça que a palavra de Deus é fundamental.